Show de bola, show de bola. Galera agora participando aqui, gravando isso aqui pra gente jogar no YouTube lá, exatamente, galera. Pra depois a gente ficar com um conteúdo bem massa lá, pra galera que quiser estudar o tema da intervenção, que o que a gente vai falar hoje aqui vai ser bem bacana, viu? Minha querida amiga Gabriela Bonfim assistindo aí também, que legal, cara, que legal, sejam todos bem-vindos. Pra galera do YouTube aí que tá participando, que vai assistir, essa é uma live ao vivo que tá sendo feita ao vivo no Facebook. Boa noite, Grande Cena. Fala, Karen. Bisonho. Tamo junto, galera. Boa noite, professor. Galera, aproveito para convidar vocês. Compartilha nas redes sociais, chama a galera para cá. Meu querido Geovailton Correia, grande irmãozão. Tamo junto aí no Instituto rumo à aprovação, galera. Tamo junto, tá? Convida a galera, vamos fazer uma live massa para esclarecer, né? Muita gente fica com dúvida. E aí, o que vai acontecer no Rio de Janeiro? Eu vou morrer, vai acabar o Rio de Janeiro, não vai ter mais carnaval no Rio de Janeiro, vão fechar as praias, velho. Vamos descobrir o que vai acontecer hoje, né? Fala, galera! Acabando as aulas aqui no Instituto agora, 10 horas da noite. Olha aí, galera. Quem tá ouvindo aí, quem tá me ouvindo bem, já fala aí de onde você está falando, para eu mandar um abraço aí para sua terra. Flávia Boteira, triste, muito triste, Flávia, realmente. Olha a galera de Itanhaém, litoral de São Paulo aí, Wilson Vieira, um abraço, galera. Galera aí, ó, a gente vai estar aqui no YouTube, aqui pra galera, e aqui a galera do Facebook, mas o YouTube que não tá ao vivo, tá, gente? Ao vivo é só Facebook. No YouTube é porque eu quero disponibilizar esse vídeo depois para virar um conteúdo aí de estudo para todo mundo que quiser, né, estudar, quiser entender intervenção federal. A gente vai falar bastante coisa legal. Olha a galera de Maceió, Ceará, nosso Brasil todo aí, ó, que legal. Taubaté, São Paulo, sejam bem-vindos. Montes Claros, Minas Gerais, que legal. Anderson de Goiânia, Goiânia na área, que legal, seja bem-vindo. Morada Nova, Ceará, interiorzão, olha que legal, Vinícius. Rio de Janeiro, Lívia Siqueira. A Lívia Siqueira do Rio de Janeiro, que acordou hoje com essa notícia, né, de intervenção federal. O que vai acontecer com o Rio de Janeiro, Lívia? Karen, seria essa mesma intervenção em caso de separação de algum estado? Exatamente. Ó, a gente vai falar aqui das possibilidades. Grande professor Everson Brugnolo, grande mestre aí, querido. Parauapebas, boa noite. Carolina de Maringá. Albertino Suzano, Paulínia, São Paulo. Olha aí, galera, que legal. Estamos aí com um pouco mais de 80 pessoas. Convida a galera, compartilha suas redes sociais, traz a galera pra cá pra gente esclarecer isso aqui. Falou, galerinha. Grande professor Angelo Primo. Começando uma live aqui para explicar sobre intervenção, né, que aconteceu hoje. Tá todo mundo ali desesperado. Parece aqui pro Brasil aqui, cara. Ó, tudo bem? Grande professor Angelo Primo. Opa, tamo aqui. Estamos aqui, ó. Aqui ao vivo. Eu acerto uma com esse negócio. Olha só que legal. Professor Angelo Primo, que é o nosso mestre aqui de matemática e raciocínio lógico, ajudando a molecada a resolver todos os problemas de conta, hein? E arrumando mais alguns. E arrumando mais alguns. Valeu, É verdade que mestre. você fez aniversário ontem? Fiz aniversário ontem. Ah, obrigado, cara. É isso aí, cara. Valeu, obrigado. Tudo bem? Tamo Tranquilo? junto. Então é Tamo isso aí. junto. Valeu, Firme meu e irmão. forte. Obrigado, hein, Fica ao cara. vivo com o pessoal aí. Valeu, Força. vamos lá. Esse é o cara, hein? Show de bola. Uhul. Valeu, Ângelo. Um abraço, cara. Que legal, cara. E é legal que tem aqui a galera de Brasília também. Grande Torresmo. Olha aqui, Ângelo. Galera aqui, ó. Grande Torresmo. A galera na live aqui, ó. Que legal. Tivemos o bloco do Torresmo. Bloco do Torresmo. Foi sábado passado. Bombou, velho. Aqui no... Muito legal. Um abraço, meu amigo. Olha, Elisângela aí de Brasília. Saudade de você, professor. Lindos. Show de bola, galera. Mais de 100 pessoas ao vivo. É isso aí. Quem tá chegando agora já convida lá. Compartilha nas suas redes sociais essa live. Para quê? Porque eu quero trazer esclarecimento. Quero ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, né? Se o governo federal não fechar as fronteiras... Cadê? Grande Ivan Afonso, meu amigo. De Ibatiba, Espírito Santo. Não vai adiantar nada, vai só enxugar gelo. Olha o Anderson aí, colocando a opinião deles aí. Abraço Gaúcho, semana que vem estou em Porto Alegre também com nossos amigos lá. Olha a galera de Manaus, sejam bem-vindos. Que legal, o nosso público está aumentando aqui, está muito bacana. Já somos aí 108 pessoas. Vai ter aulão em Brasília, professor? Ou para a PMDF, espero que eu tenha essa oportunidade aí, PMDF, concurso aí, que eu tenho o grande prazer de ter servido ao longo de 7 anos, gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. Quem for fazer esse concurso não vai se arrepender, tá, gente? Que esse concurso é fodarástico. Top, galera! Compartilha aí, vamos aumentar esse público, vamos fazer uma live massa aqui no nosso Facebook.
Obrigado aí por todos aqueles que estão juntos com a gente. Obrigado pela galera aí de todo o Brasil que está sempre acompanhando. Seu Mariano, meu amigo! Grande amigo de Cascavel aí. Seu Mariano aqui aparecendo aqui pra gente. Que legal, cara. Nem se colocar SWAT vai resolver. Falou, filho. Um abraço. Amanhã a gente se fala, tá? Obrigado, tá? Cena, seria apenas um ato político, professor? O que acha? Vamos falar isso aqui. Vamos falar, eu quero falar sobre a constitucionalidade. Quero trazer esse viés aqui para vocês entenderem o que de fato está acontecendo, qual que é o amparo legal, qual que é o amparo constitucional do que está acontecendo, porque o que está acontecendo hoje no Brasil é a primeira vez na história da nossa Constituição, ou seja, nossa Constituição é de 1988, nós estamos em 2018, então após 30 anos é a primeira intervenção federal decretada no Brasil. Vocês têm noção, cara? Hoje o dia é um marco na história política e constitucional do Brasil. Para mim, que sou professor de Direito Constitucional, para mim, assim, cara, é uma parada nova que eu tô olhando e falando assim, caraca, velho, o que vai acontecer agora? Olha a galera aí de Pernambuco, que massa, um abraço. Professor Daniel Sena, o cara, o melhor do Brasil. Obrigado, Erivelto, obrigado pelo carinho aí, pela presença de todos vocês. Somos mais de 120 pessoas agora. Gláucia, medo, Gláucia, vamos ver, Gláucia, o que vai acontecer? 125 aí, ligados na nossa live. Galera, quem não compartilhou, compartilha nas suas redes sociais, chama a galera, compartilha aí no WhatsApp, chama a galera pra cá que a gente vai esclarecer aqui agora. Final da aula do Torresmo, ó, a galera saindo da aula, professor Leandro Cardoso já entrando aqui na live. Aí o colega perguntou aqui, ó, será que vai ser cobrado na PF? Com certeza. Então, RB, o conteúdo não é da PF, tá? Mas, vamos ver. Meu filho tá mandando abraço. Um abraço, cara. Manda um abraço para seu filhote aí, que lindo. Melhor professor, grande professor. Então, assim, ó, amo assistir suas aulas. Obrigado, Eliana. Seja bem-vinda, minha lindona. Manda um abraço aí. Olha só que legal, Eliana. Manda um abraço pro seu filhote aí, que lindo. Mais de 130, show de bola. Estamos chegando aí numa live massa. E vocês são super bem-vindos aqui. Vamos começar, então, a falar sobre intervenção federal no Rio de Janeiro hoje. Galera, olha só. Terra da Cebola, Santa Catarina, ligado aqui no Instituto Daniel Sena. Que legal, cara. Obrigado, galera. Obrigado. Ó, a Yolanda, será uma estratégia do governo para adiar a votação da reforma previdenciária, já que não conseguiu hoje os 308 votos? Yolanda, tudo pode ser, né? Vamos primeiro, e aqui eu queria só separar dois momentos. Primeiro a gente vai falar sobre a perspectiva constitucional. Minha grande amiga Sheila Andressa, a PRF, está trabalhando hoje, com certeza aí. Grande amiga concurseira e que mudou de vida passando na PRF. Que legal, cara. Um beijo, querida Elisângela. Olha a atualidade no TJ hoje, galera. Com certeza. Gente, olha só, vamos lá. Mais de 140. Quem não compartilhou, compartilha aí, galera. Existe possibilidade de ser o tema da PMDF? Super tem, né, gente? Ó, o tema da intervenção que está acontecendo... Meu amigo, meu irmão, parabéns à iniciativa. Agora seremos mais informados do mundo. Que legal, seu Mariano. Obrigado. Minha amiga Sheila, coração, ó. Um abraço para todo mundo aí da PRF, nossos alunos estão sempre ligados aí na gente. Mesmo tendo sido aprovado na PRF, estão sempre com a gente, ó, mora aqui no coração. Sheilinha, um beijo, minha lindona. Então, galera, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui é a constitucionalidade da intervenção federal. Porque eu vi muita gente falando um monte de merda, né, na internet, um monte de gente falando, rasgaram a Constituição, não sei o quê. Não, gente, não rasgaram a Constituição não, tá? Vamos lá. A Constituição Federal ela já prevê o Instituto da Intervenção Federal que está amparado nela. Então é um instituto perfeitamente constitucional. Mas, antes da gente falar da intervenção, é preciso falar de uma regra, né? Existe uma regra no Pacto Federativo Brasileiro. E qual que é essa regra? Não existe hierarquia entre os entes federativos. Então ninguém manda em ninguém, tá, gente? Ó, nenhum ente federativo manda em ninguém. A União não manda nos estados, o estado não manda no município, ninguém manda em ninguém porque não tem hierarquia. Qual que é a relação entre os entes federativos? A relação de autonomia. Cada ente federativo tem a sua própria autonomia, tá? E essa autonomia, ela é revelada através da autogestão, né? Do autogoverno, da auto-organização, da auto-administração. Então, cada ente federativo administra a sua própria estrutura da forma que quiser. Beleza, só que a Constituição Federal, de forma sábia,
ela pensou, né, o constituinte originário, quando elaborou a Constituição e a publicou em 88, falou: vai que alguma merda acontece, vamos criar um instrumento para proteger a Constituição Federal, para evitar que tanto a Constituição quanto o Pacto Federativo, quanto os poderes, quanto a democracia seja ferida. E aí eles criaram, dentre vários institutos, o Instituto da Intervenção Federal. Então o Instituto da Intervenção Federal, ele é uma medida totalmente excepcional. Ele é tão excepcional que é a primeira vez em 30 anos que isso acontece, minha gente, primeira vez na vigência da Constituição Federal. Nós já tivemos, olha só que louco, 2 impeachments, essa é a primeira intervenção federal. Então, a intervenção federal é uma medida excepcional que tem como característica a relativização da autonomia do ente federativo. Então, quando se permite a intervenção, o ente federativo que está recebendo a intervenção, ele perde parte da sua autonomia. Então, ele deixa de ter a autonomia que ele tinha para fazer sua própria gestão, porque agora outro ente federativo vai fazer a própria gestão. Então, o que nós temos hoje? Nós temos 2 possibilidades na Constituição Federal, elas estão previstas lá no artigo 134, 135 e 136, tá, gente? Olha lá, 134, 135 e 136. Esses 3 artigos, eles vão falar de intervenção federal e intervenção estadual. A intervenção federal ocorre nos estados e no Distrito Federal ou nos municípios dos territórios federais. Como o Brasil não tem nenhum território federal hoje, então a possibilidade de intervenção federal é apenas nos estados e no Distrito Federal. E pode ocorrer a intervenção estatal nos municípios, tá? Dentro das hipóteses estritamente previstas na Constituição Federal, ok? Lá tem uma lista taxativa de possibilidades onde pode haver intervenção dentro dos entes federativos. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje é que o Rio de Janeiro já tem um tempo que ele está vivendo um caos na segurança pública. Desde o começo do ano, que a segurança pública do Rio de Janeiro está muito fragilizada, com muitos policiais sendo assassinados, o crime organizado comandando tudo e as pessoas vivendo num estado de insegurança, né? O que aconteceu? Tanto o governo do Rio de Janeiro quanto a prefeitura do Rio de Janeiro se revelaram nos últimos anos, desde que eles foram eleitos, com absoluta incompetência para fazer a gestão da segurança pública. O governo federal, percebendo que o governo e a prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do Estado de Janeiro não possuem competência para gerir a segurança pública do Rio de Janeiro, senão ela não estaria o caos que está, o que ele fez? Pum! Decretou a intervenção federal. Gente, a competência para decretar a intervenção federal é exclusiva do presidente da República, é ele que decreta. Se a intervenção é federal, o presidente que decreta a intervenção. Que foi o que aconteceu hoje. Então, Michel Temer, que é o presidente da República atual, foi lá, pum, decretou a intervenção federal. Obviamente que por trás da medida constitucional existe um cenário político. Nenhum Estado ele quer que haja intervenção dentro do Estado. Por quê? Porque intervenção revela a falta de gestão, falta de competência, falta de autonomia. Então, é muito difícil haver intervenção, por isso que em 30 anos nunca tivemos. Teve até um colega que perguntou aqui no Facebook agora: Daniel, o que houve no Espírito Santo foi intervenção? Quase, mas não foi porque eles resolveram politicamente. Agora, nós estamos tendo a primeira situação de intervenção federal, realmente intervenção, tá? Decretada pelo presidente da República, em cima das medidas e das possibilidades do artigo 34. Nós já vamos falar se isso é bom ou ruim, tá, Rogério? Primeiro vamos analisar a constitucionalidade, olha só. Qual que é a causa da intervenção, considerando a leitura do artigo 34. O artigo 34 tem várias possibilidades de intervenção, várias. Dentre elas, no inciso 3, está escrito assim: por termo, agrave e comprometimento da ordem pública. Então, o motivo que gerou intervenção hoje no Rio de Janeiro foi por termo, agrave e comprometimento da ordem pública. O decreto interventivo, ele foi bem específico para a segurança pública. Então, não foi retirado do Estado do Rio de Janeiro a sua total autonomia, apenas na parte de segurança pública. Então, o que o decreto trouxe? O decreto disse o seguinte: toda a gestão da segurança pública a partir de agora não pertence mais ao governador do Rio de Janeiro.
Toda a gestão da segurança pública, a partir de agora, pertencerá ao interventor, que foi um general das Forças Armadas, um general do Exército, que foi nomeado como interventor. Todo decreto interventivo, ele tem que trabalhar exatamente com os limites, colocando todas as regras. Inclusive, se há interventor, ele tem que mencionar que é o interventor, que foi o que aconteceu no decreto de hoje. Ele mencionou lá o nome do general, né, que vai ser responsável por intervir, tá? Que foi, cadê? Tô até vendo aqui o decreto aqui. Deixa eu ver o nome do general aqui, General do Exército Walter Souza Braga Neto. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje um general do Exército que foi dado para ele a autonomia para fazer a gestão da segurança pública do Rio de Janeiro. E o que acontece a partir de agora? Tudo que tem a ver com segurança pública do Rio de Janeiro, ainda que não sejam apenas os órgãos de segurança pública, que é Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado. Ele também abarca outras instituições atreladas à segurança pública, como, por exemplo, a agência prisional. Então, toda essa estrutura vinculada e amarrada com a segurança pública do Rio de Janeiro passa a partir de hoje a estar subordinado diretamente a esse general do Exército que vai ser o interventor, tá? Beleza. O governador do estado do Rio de Janeiro não tem mais gestão sobre a segurança pública. Até quando, Daniel? O decreto, ele está prevendo a medida até 31 de dezembro de 2018, tá? O decreto vai até o final de dezembro de 2018. Se a intervenção resolver o problema antes, o que vai acontecer? Acaba a intervenção. Se não resolver o problema antes, continua, pode ser prorrogado, mas hoje a intervenção está decretada até dia 31 de dezembro de 2018. Tudo que for relacionado à segurança pública, aqui a Rosimaria até perguntou, presídio? Sim. Toda a parte de sistema penitenciário, toda a parte de Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro passa a estar subordinado agora diretamente ao general, que é o interventor, que só responde ao presidente da República. Gente, então olha só, o governador do Rio de Janeiro perde total gestão sobre a segurança pública do Rio de Janeiro. Qual que são as medidas que a intervenção pode causar? O que ele vai acontecer? O que ele vai acontecer é que o general vai começar a definir estratégias para tentar restabelecer a ordem pública, que é o grande motivo da intervenção, tá? Aí, cadê? A intervenção pode ser suspensa para votação da PEC do Previdência? Não, Tâmara, a parada agora é o seguinte, vamos lá. Presidente decreta intervenção, tudo bem? Decretou intervenção, já tá lá, decretou. Essa medida tem que ser colocada dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso tem que aprovar a intervenção. Meus queridos, prestem atenção. A intervenção é uma medida do chefe do Executivo que depende de aprovação do Congresso Nacional. E isso está previsto na própria Constituição Federal, ok? Então, ocorreu a intervenção, decretou a intervenção, o Congresso agora vai analisar se essa medida deve permanecer ou não. Então, o que pode suspender este decreto? O que pode suspender este decreto? A decisão do Congresso Nacional, porque a decisão do Congresso Nacional é vinculativa. A decisão do Congresso Nacional vincula o presidente da República. Então, gente, olha que louco isso. O presidente determinou a intervenção. Se o Congresso falar não vai ter intervenção, suspende a intervenção imediatamente, porque a decisão do Congresso Nacional vincula o presidente da República. Tudo bem? Então, vamos lá. Presidente decretou, Congresso autorizou. Aí a medida vai seguir normalmente. Caso o Congresso reprove, cessa a intervenção. Caso o Congresso aprove, a intervenção continua até resolver o problema, ou, como ele já tem um prazo determinado, que é 31 de dezembro de 2018, até 31 de dezembro de 2018, ou até resolver o problema. Então, esse é o cenário que nós temos hoje aqui. Esse é o cenário que nós temos hoje aqui da constitucionalidade do decreto interventivo que foi feito pelo presidente Michel Temer. Beleza? Tá. Então, aqui nós temos a medida que aí, o que vai acontecer? A sessão para apreciação do decreto já está marcada para segunda-feira, gente. Então, olha só. A sessão que vai analisar o decreto interventivo vai ser votada
no Congresso Nacional na segunda-feira. Então, segunda-feira vai ser um dia aí muito importante, porque nós vamos ter exatamente essa noção de como que o Congresso vai lidar com essa situação, tá? Então o Congresso já marcou, vai ter lá a decisão na segunda-feira, e a partir dessa decisão do Congresso Nacional, o Congresso vai decidir se a medida continua ou não continua. Tá. Esse é o cenário político da intervenção, tá, gente? Esse é o cenário constitucional da intervenção, tudo bem? O que nós temos agora? Até o Ed Cleilson perguntou agora, prof, o que compete ao Supremo se posicionar? O Supremo, neste tipo de intervenção, ele vai exercer apenas controle jurisdicional para ver se tem algum excesso, se ultrapassa as medidas da intervenção, só essa parte de controle jurisdicional. Mas a medida é executiva, é do Poder Executivo com a fiscalização do Congresso Nacional no primeiro momento, tá? Muita gente está falando aqui, mas o Exército já está na rua faz tempo. Sim, porque antes da intervenção tinha sido decretada uma outra medida para tentar resolver o problema, mas o Exército não é da segurança pública. Gente, presta atenção, o Exército não é da segurança pública. Exército não é preparado para a segurança pública, o Exército é preparado para a guerra, é outra parada, né? Os órgãos de segurança pública são preparados para a segurança pública, são medidas diferentes, são instituições diferentes, com funcionalidades diferentes. E aí, qual que é o grande problema hoje do Brasil? Aqui agora a gente já vem com a análise política da situação, tá? A medida é perfeitamente constitucional, tá ok, tá dentro das atribuições do Michel Temer, tá tudo bonitinho, a causa realmente é uma causa relevante, tem um grave comprometimento ali da ordem social ali no Estado do Rio de Janeiro. Quem está no Rio de Janeiro sabe que está caótica a situação, a segurança pública ela está caótica, beleza, a medida é constitucional, cara, não tem que se questionar isso aqui. O que pode acontecer agora é o Congresso Nacional aprovar ou não aprovar. Se o Congresso não aprovar, cessa a medida. Se ele aprovar, a medida continua até resolver o problema. A grande questão é que a miopia política brasileira impede a gente de resolver problemas da forma como eles devem ser resolvidos, né? Então, o problema do Rio de Janeiro vai além da segurança pública. E quem é do Rio de Janeiro, com certeza, sabe disso. O problema no Rio de Janeiro, ele tem um grande fundamento de ordem social. Então, se você não resolve a parte social, você pode até tampar o sol com a peneira, mas em um momento o crime organizado vai voltar novamente. Quem se lembra, há alguns anos, quando a polícia invadiu os morros, colocou os bandidos para correr, e fundou os UPP, foi uma revolução no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro se transformou, foi lindo, foi maravilhoso. Teve continuidade? Não. A polícia foi valorizada? Não. A polícia perdeu seu poder, a polícia perdeu sua autoridade, a polícia não é valorizada. O crime organizado se estruturou novamente, o índice de corrupção no Rio de Janeiro é altíssimo, envolvendo inclusive os chefes de poderes, como todos nós estamos acompanhando. A maior parte dos chefes antigos dos poderes do Rio de Janeiro, principalmente do Poder Executivo, estão presos, né? Então você tem uma corrupção generalizada nas esferas de poder. Então enquanto você não entra disso e começa a arrancar pela raiz, começa a punir corrupto, começa a invadir os morros com ações sociais sustentáveis, fortalece a polícia, valoriza a polícia. Se você não trabalhar com todo esse contexto, eu garanto para vocês que essa medida não será suficiente. Então, quando se busca uma solução desta ordem, é necessário que se mexa em todas as áreas sociais. É necessário que se mexa em todas as áreas sociais. Você tem que mexer na área social, você tem que mexer na segurança pública, você tem que mexer na esfera dos poderes. Para quê? Para que tudo seja transformado, para que dê certo. Se não mexer em tudo, não vai funcionar e essa medida vai cair por água abaixo daqui a alguns dias, tá? Isso aqui é um ponto importante. Outro detalhe interessante, eu vi até que uma colega perguntou aqui, Leal. Daniel, não entendi. Apreciação do Congresso Assembleia Legislativa do Estado. Ô, Leal, quando a intervenção federal, a apreciação do Congresso, a Assembleia Legislativa é quando a intervenção estadual, tá? Por isso que tá os dois ali, mas um é para intervenção federal, outro estadual, tá? Ó, outra coisa aqui, mas tem que começar com algo efetivo. Para mim, intervenção prioritária. Francisco Fernandes, concordo contigo, Francisco.
Acho que a intervenção federal ela foi uma medida urgente, ela foi uma medida essencial. O Rio de Janeiro está abandonado, tanto o governo do Rio de Janeiro abandonou o Rio de Janeiro, quanto a Prefeitura do Rio de Janeiro é completamente apática, né? E eu não sou favorável, partidário, nada disso, é o que a gente vê, né? O Rio de Janeiro simplesmente está se deteriorando e ninguém está fazendo nada por isso. Então penso que a intervenção federal foi uma medida emergencial, urgente e necessária. Eu acho que ela é válida, ela é necessária. Agora, ela sozinha não resolve o problema. Então assim, se você, e aí o Charles Lima, e eu entendo o medo da galera com relação à ditadura, né? Charles Lima, se a medida não resolver o problema, aí que está a questão. Porque se você não restabelece a ordem da segurança pública dentro do Rio de Janeiro, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ter que estar prorrogando essa medida, e isso é perigoso, tá? Porque dá brecha para a ditadura. Outro detalhe importante é o seguinte: colocar um general para gerenciar a segurança pública não funciona. Por que não funciona? Porque general é treinado com um foco, que não é segurança pública. General do Exército é Forças Armadas, Segurança Nacional, é outra parada. Segurança pública, você tem que pegar um cara foda de segurança pública, um cara que já esteve no campo de batalha, alguém que tem legitimidade no campo de batalha de segurança pública. E vou dizer pra vocês, existem nomes poderosíssimos no Brasil, gestores que sabem mexer com segurança pública e que podem transformar a segurança pública do Rio de Janeiro? Sim. Sim, existe. Mas precisa alguém achar esse cara. Agora, o que não pode ficar é sem fazer nada. Então, se por um lado existem riscos na intervenção, por outro ela me parece muito coerente com a crise que o Rio de Janeiro está vivendo, tá? Aí algum colega perguntou aqui, eu vi por acaso aqui no coisa assim, Daniel, é guerra declarada? Não tem nada de guerra declarada, não está vivendo um estado de exceção, tá, gente? Não pode aplicar pena de morte, nada a ver disso, tá, gente? Nós não temos uma guerra declarada sob o viés constitucional. Você pode até ter uma guerra declarada sob o viés, né, social, porque o crime organizado está muito armado, a segurança pública vai para cima, tal, mas não é uma guerra declarada sob o viés constitucional, tá? Cadê aqui? O colega aqui, Ranieri. General tem muita competência sim, você fala besteira, Ranieri. Me perdoa se você me interpretou mal, tá, Ranieri? Eu não falei que general não tem competência. General tem muita competência, até porque para ele ter chegado a general, ele tem muito mais competência do que a maioria dos brasileiros. A questão, Ranieri, é constitucional. Um general, ele é preparado para outra função constitucional, Ranieri. Aí vale a pena você ler a Constituição um pouco sem entender mais o que eu estou querendo dizer. O general do Exército é Forças Armadas, não é segurança pública. Né? Segurança pública é polícia, general do Exército, Forças Armadas, instituição diferente, função diferente. Seria a mesma coisa de eu colocar um padeiro para cuidar de perfume. São coisas diferentes, eles trabalham com coisas diferentes, tá? São instituições diferentes, com funcionalidades diferentes, tá? Então, não estou criticando o general, pelo contrário, eu acho que o general é um cara foda. E, se brincar, ele vai fazer um trabalho foda. A crítica que eu faço é porque você está pegando um cara do Exército e colocando para comandar a segurança pública. Isso é muito delicado no Brasil. E eu falo isso por ter sido da segurança pública durante vários anos da minha vida, tanto como policial militar, e mesmo não trabalhando numa instituição de segurança pública no DPM, porque o DPM não é segurança pública, eu estava muito atrelado, tá? Então podemos ter aí algumas complicações sobre isso, sobre esse viés que eu estava falando. Por isso que eu penso que um cara de segurança pública, ele seria mais útil, um policial ou um delegado, né? Que tivesse menos formação política e mais formação policial, tá? Mais formação de segurança pública. Essa é a sacada. Então, se você tem alguém com viés, com formação de segurança pública, você pode ter uma atitude muito mais efetiva lá. Aí o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? O Congresso Nacional vai autorizar ou não vai autorizar? E só a partir dessa autorização é que a gente vai saber quais são os rumos do Rio de Janeiro. Por fim,
Quando se tira essa autonomia, do Estado do Rio de Janeiro, é muito importante nós entendermos que a partir de agora a gestão fica na mão do general e do presidente da República. Então o presidente da República, o Michel Temer, aqui também fazendo uma análise política, ele está numa situação muito delicada no Brasil e ele está tentando fazer de toda forma possível para conseguir valorizar a sua participação como presidente da República. Então essa medida ela pode gerar um fortalecimento da sua imagem perante o público, principalmente se a medida surtir o efeito de dar uma tranquilizada na sociedade carioca, né, que é um dos objetivos aqui que nós temos dentro dessa intervenção. Muita gente falando assim, o que acontece? O Brasil está num cenário político muito delicado. Né? O cenário político brasileiro ele está tão delicado que qualquer coisinha que se faz hoje, a gente nunca sabe se a intenção é boa ou ruim. Fica todo mundo com medo, né? Será que os caras são bons? Será que os caras são ruins? Tipo assim, a gente não sabe. E o brasileiro acaba ficando refém das medidas que as pessoas que têm o poder nas mãos estão tomando. Então, olha só que importante, né? O Wilson até falou uma coisa agora, o Exército não vai ter poder de polícia? Não, Wilson, olha só. O poder, não houve mudança nas funções constitucionais. Muito importante isso aqui, tá? Não há mudança nas funções constitucionais. O general, ele é interventor. Ele tem uma função totalmente diferente. O Exército não se transforma em polícia. A Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro continua funcionando da mesma forma. O Exército vai funcionar como apoio, que é a mesma função que o Exército tem feito durante esse período, tá? O Mauro perguntou aqui, o presidente pode mudar o interventor? Pode, Mauro, a qualquer momento, né? O interventor está vinculado diretamente ao presidente, ele tem toda a autonomia para determinar a direção desse decreto lá, tá? Os direitos e garantias fundamentais sofrem mudança? Pergunta do Anderson. Não, Anderson, não sofre mudança, tá? Mas a intervenção, ela vai gerar restrição muito mais na autonomia do ente federativo do que na vida dos cidadãos. Então, os cidadãos não devem sofrer mudança, porque não é uma medida como Estado de Defesa e Estado de Sítio. Eu vi muita gente comentando hoje, é tipo Estado de Defesa e Estado de Sítio, não tem nada a ver, é uma medida diferente. Ela também resolve crise, mas ela é uma medida com funcionalidade diferente, tá? Então é muito importante estabelecer essa diferença aqui. Pode fazer... Cara, o Estado do Rio de Janeiro vai funcionar normal, gente, olha só. Porque a intervenção, ela não tirou totalmente a autonomia do governador. Só tirou a autonomia do governador no que tange a segurança pública. Então, o Estado do Rio de Janeiro continua funcionando da mesma forma. O governador vai continuar cuidando das outras coisas, tá? O governador continua cuidando das outras áreas, segurança, saúde, educação. Só a segurança que sai da mão do governador do Rio de Janeiro e passa a ser ocupada pela União no que tange a intervenção, tá? Isso aqui é muito importante aqui. Mas se o general decretar uma ação e o presidente pode intervir, então, você tem que sempre pensar assim, Eliana, o general está subordinado ao presidente da República, tá? Essa subordinação hierárquica, quem manda é o presidente da República. Então, com certeza, o general que tem a visão estratégica do negócio, porque a função do general é porque o general tem a visão estratégica do negócio, o presidente não tem. Então o general vai ser os olhos do presidente dentro dessa estrutura para tentar resolver o problema. Por isso que o presidente colocou um general. Por que o presidente não colocou outra pessoa? Porque o presidente tem hierarquia sobre os generais do Exército. Isso é óbvio, que o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. Então para ele era muito melhor colocar um general do Exército para que o general do Exército controlasse tudo considerando a sua experiência atrelada a essa parte, do que colocar outra pessoa. Por isso que o interventor foi o general do Exército, tá? Então o povo do Rio de Janeiro vai continuar sofrendo o fato que o poder estatal falhou. Robson, vai continuar sofrendo em algumas áreas, mas é possível que a intervenção consiga surtir um efeito parecido com aquele outro efeito que foi surtido a outra vez que a polícia realmente interviu, tá? É tipo assim, segurança pública, quando a polícia quer, ela faz. Se ela não quiser, ela não faz. O problema é que no Brasil a polícia não tem estrutura para fazer tudo aquilo que ela faz. Então, você tem hoje uma ausência estatal, principalmente nas favelas e regiões mais pobres, que favorece o aumento da criminalidade. Esse aumento da criminalidade, o Estado perde o controle dele, mas o Estado deixa a galera ilhada lá e faz de conta que não está acontecendo nada. Então é assim que surgem as favelas tal, e esses nichos de criminalidade.
Não quero dizer que na favela só tem bandido. Óbvio que não. Sou retardado. Tem um monte de gente bem na favela, tem um monte de projeto social foda na favela. E existem bandidos na favela, como existem bandidos no Congresso Nacional, existe bandido em todo lugar no Brasil. A grande questão é, não dá para resolver um problema dessa dimensão utilizando só uma ferramenta, e essa é a questão, né? O Cleidiano perguntou aqui, cadê? Essa intervenção vai durar quanto tempo? Cleidiano, a intervenção está decretada até dia 31 de dezembro de 2018, já está lá o prazo para a finalização dessa intervenção, tá? Essa será a primeira intervenção na vigência de 88? Exatamente, Mauro, já falamos isso. Essa é a primeira intervenção na vigência da Constituição de 88. Aí o Diego, o delegado está subordinado ao general? Diego, toda a segurança pública. Delegado, perito, comandante da PM, comandante de bombeiro, todo mundo subordinado ao general a partir de agora, tá? O secretário de Segurança Pública, inclusive, sai de cena. Ele não tem mais função hoje na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, tá? Professor, o presidente da República pode renovar essa intervenção até 2019? Emerson, a intervenção federal, ela pode ser prorrogada se houver necessidade, tá? Então, se houver necessidade, eles vão prorrogar com certeza lá. Tem que fazer uma intervenção no Estado e mandar a pensão para pezão para cadeia. Então, aí já é outra medida que não tem, né? Na verdade, gente, olha só, vou contar para vocês aqui uma parada que fica só entre nós. Na verdade, quem tem que fazer algo pelo Rio de Janeiro é o povo carioca daqui a alguns meses, quando nós tivermos eleição, gente. Olha só, a eleição é uma oportunidade ímpar da gente fazer a diferença e votar pessoas. E aqui eu chamo você para uma reflexão. Escolha alguém para assumir o poder, seja no executivo, seja no legislativo, que nunca passou na frente de uma porta de cadeia. Antigamente os homens se orgulhavam disso. Meu pai se orgulha, meu tio se orgulha, meu avô se orgulhava. Falava assim, eu nunca fui nem na porta de uma cadeia. E tem gente na política brasileira que tem capacidade para fazer isso, que nunca se sujou, que são pessoas de caráter, de ética. Então, a primeira medida realmente eficaz, o Rio de Janeiro pode tomar, a população dos cariocas, pelo amor de Deus, isso vale para todo o Brasil, escolha uma pessoa que tenha ética, caráter, moral, que viva com integridade, que tenha resultados, que trabalhe em prol do povo. Essa é uma decisão política que todo povo pode mexer nela, tá? Professor, questão política. Vocês acham que essa medida será mantida com a votação a favor do Congresso? John, se o Congresso autoriza, ela tem a tendência de ser mantida. Por quê? Porque, a não ser que haja um milagre no Rio de Janeiro, para eles conseguirem resolver esse problema sozinho, a tendência natural é que essa medida seja a medida adotada para resolver o problema. Então, acredito que a intervenção deve se permanecer sim, tá? Nada muda na legislação, gente, pelo amor de Deus, tá? Nada muda na legislação. Professor, não sei se o senhor já falou, mas o que o senhor acha do projeto de lei do abate? Putz, Edgar, não falei, eu confesso para você que eu não tenho hoje informação para falar para você sobre esse projeto de lei, me desculpa, tá? Prof, deixa essa live disponível, por favor, vai ficar assim, tá? A live vai ficar disponível aqui no Facebook e no YouTube, pra galera que vai ficar lá no YouTube lá também depois, eu vou gravar e vou colocar lá. A intervenção é só das Forças Armadas ou é só do Exército? O RB Silva, a intervenção não é das Forças Armadas nem do Exército, tá? A intervenção federal é da União sobre o Estado do Rio de Janeiro, no que tange a segurança pública. A União escolheu, no caso o presidente da República, escolheu ou um general do Exército para ser o interventor. Poderia ser o ministro da Saúde, poderia ser Daniel Sena, poderia ser qualquer pessoa com capacidade para intervir. Ele escolheu um general, que de todas as pessoas que eu falei aqui agora, o general certamente é o mais capacitado para comandar uma intervenção, tá? Mas não é das Forças Armadas, é da União nos estados, ok? Eles só vão utilizar as Forças Armadas como apoio. Político tem medo do crime organizado e o Temer tem minoria no Congresso. John, então, isso pode mudar bastante coisa. Talvez o Congresso não aprove, mas eu particularmente acho que o Congresso vai aprovar, porque se o Congresso não aprovar, ele tem que arrumar uma solução. E aí tirar uma solução e não colocar nenhuma no lugar, significa manter o Rio no caos que ele está, né? Logo o Rio de Janeiro, que é um lugar tão maravilhoso. O Bruno Ferrari mandando uma mensagem pra galera da Baixada Fluminense aqui que se cuide. Eu mando uma mensagem para todos os meus amigos e alunos do Rio de Janeiro que vocês se cuidem mesmo. Eu amo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais lindos que eu já tive a oportunidade de conhecer. Eu adoro ir ao Rio de Janeiro. Esse ano já tenho viagem marcada para o Rio de Janeiro. E assim,
Quero muito, 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 até porque é um dos símbolos do Brasil, que o Rio de Janeiro viva uma situação de paz e volte a brilhar como uma cidade maravilhosa que ela sempre foi, né? Prof, muda alguma competência dos prefeitos? Não, Anderson, não mexe no município, tá? A intervenção é federal no estado do Rio de Janeiro, não mexe nada no município. Paraná, Paraná, Marinha, Aeronáutica, eles vão atuar? Leonardo, pode atuar se precisar. Na verdade, no decreto, o general tem autonomia, gente, olha só. O general tem autonomia para pedir a força que ele quiser. Ele tem autonomia para pedir a medida que ele quiser, para pedir o equipamento que ele quiser, ele tem autonomia para pedir o dinheiro para fazer aquilo lá. Obviamente que ele vai ter que comprovar as necessidades do seu pedido. Mas ele tem autonomia sim para convocar outras forças para ajudarem, como por exemplo a Polícia Federal, como a Polícia Rodoviária Federal, como já aconteceu em outros momentos no Rio de Janeiro, né? Rogério Santos, governo é reflexo do povo. Rogério, provavelmente, Rogério, essa sua frase é a frase mais coerente que eu pude ouvir no dia de hoje. O governo é reflexo do povo. Isso aí é muito fato, tá? É fato mesmo. Agora, é muito importante a gente aprender. Aprender não só o Rio de Janeiro aprender, mas todos os brasileiros aprenderem, né? Escolher um presidente, escolher um deputado, escolher um senador, não é só pegar qualquer cara e colocar lá. Eu tenho que buscar alguém que vai fazer diferença. Se eu pego um cara que sempre esteve lá e nunca fez porra nenhuma, eu estou sendo conivente com a omissão do poder público. Então, quando eu buscar alguém na minha eleição, eu vou buscar alguém de preferência, né? E aí a minha sugestão, que nunca esteve lá, porque vai levar coisas novas, né? Coisas novas podem arejar ao reflexo do poder no Brasil, tá? Essa intervenção pode se estender a outros estados? O Ariane fez uma pergunta muito boa. Ariane, é possível, não há necessidade neste momento, ao meu ver. Mas, se o chefe do executivo, se o presidente da República perceber que há necessidade de ampliar a intervenção para outros estados, ele pode fazer isso sim, tá? Mas, a princípio, hoje, no decreto, da forma como ele está, não há ampliação. Por quê? Porque a intervenção é apenas em um ponto lá do estado do Rio de Janeiro, que é na segurança pública, ok? Mas muito boa sua pergunta, Ariane. Quem puder sonegue, não sustente ladrão. Isaac, mas aí sonegar me parece uma atitude compatível com ser ladrão também. Eu acho perigoso esse posicionamento, tá? Sonegar é me juntar aos bandidos que estão no poder. Eu quero ter uma atitude diferente, né? Bom, Daniel, o único é o Jair Bolsonaro, né? Aí cada um aí vai fazendo o juízo que quiser. Eu queria muito saber a sua breve opinião sobre o Bolsonaro. Ricardo Baltman. Tá, uma breve opinião sobre o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem muitas ideias interessantes. Entretanto, dentre as várias ideias interessantes que ele tem algumas ideias que eu não concordo. E aí não é nada contra a pessoa do Bolsonaro, e sim contra as ideias. Eu não julgo pessoas, eu julgo ideias, tá? E quando a gente julga ideias, eu vou buscar um candidato que melhor se adeque. Hoje, no cenário político atual, não tem nenhum candidato que, ao meu ver, pode fazer alguma diferença aí no Brasil. E para mim, eu incluo nesse nenhum o Bolsonaro. Eu não acho que ele tem capacidade ainda para ser um presidente da República. Talvez ele amadureça mais politicamente e como gestor para pensar numa presidência da República, tá? Essa é a minha visão atual. Nada contra a pessoa, e sim contra as ideias, tá? Essa é a minha visão aqui. Um abraço de Cordeiro, grande Daniel Cleidiano, valeu. E quando não temos boa opção, Ricardo, estamos na mesma merda. A gente vai ter que esperar os nomes começarem a aparecer para ver se vai ter alguma opção aí, tá? Show de bola. Só ele é capaz. Simples, leal, show de bola. O voto é nossa arma para acabar com esses bandidos. Diogo, eu concordo. Eu acho que essa é a melhor forma de acabar com os bandidos aí. Professor, os agentes de segurança pública a partir de agora serão pagos pela União? Emerson, por causa da intervenção? De forma alguma. A intervenção de forma alguma, tá? A intervenção não tira a responsabilidade do governo de bancar, nada a ver, tá? É só a gestão que passa para a União, tá? Só a gestão que passa para a União. Daniel, o que você acha sobre o Temer ter dado o poder do governo para um general do Exército? É o que eu falei já, Danilão. Então, assim, eu acredito que um general do Exército comandar a Força de Segurança Pública não é a melhor opção. Para mim tem que ser um profissional de segurança pública, alguém que tem vivência. E temos excelentes profissionais de segurança pública no Brasil. Seja na Polícia Militar, tem excelentes profissionais, na Polícia Civil, na Polícia Federal. Nós temos grandes órgãos de segurança pública no Brasil, com casos de sucesso, com comandantes de sucesso. Então, para gerir segurança pública, eu prefiro
membros da segurança pública, exatamente por entender que são funções constitucionais totalmente diferentes. A função de ser das Forças Armadas e Segurança Pública, é a minha opinião, tá? Mas não tem nada a ver que o general não vai dar conta, gente, eu não sei, a gente está na mesma expectativa que vocês aqui e espero sinceramente que o general dê conta disso aí, tá? Melhor live, tinha que ser com o melhor professor. Obrigado, Eliana, obrigado de coração aí. Márcia Almeida falou tudo, mas infelizmente falta mudar a educação e o social. Exatamente, Luísa, é o que eu estava falando. Sem isso, a massa colocará qualquer um no poder e a gente vai se prejudicar novamente. Luísa, o Brasil ainda patina, ainda é muito neófito, ainda é muito imaturo em questões políticas. E por que nós somos imaturos em questões políticas? Porque não existe formação política de base. Ninguém aprende política na escola. Ninguém discute política. As pessoas têm medo de discutir política. Por quê? Porque as pessoas se sentem ofendidas quando discutem políticas. Enquanto o brasileiro não aprender a debater ideias ao invés de discutir sobre pessoas, nós não vamos para frente. Porque pessoas não mudam, o que mudam são ideias, né? E aí, quando a gente discute ideia, a gente preserva a integridade das pessoas, mas infelizmente os brasileiros estão muito mais preocupados em tentar provar que sabe mais a sua opinião, então nós vivemos uma crise de ego, todo mundo querendo ter razão sobre as coisas, né? Mas aí não coloca as ideias na discussão, não amadurece as ideias e por isso a gente não evolui. Então acho que falta maturidade política para o brasileiro, mas isso é uma coisa que só ocorrerá com o passar dos anos, o Brasil ainda precisa amadurecer bastante, tá? Muito legal, Luísa, a sua opinião aqui. Muito legal. Daniel, fala sobre relação intervenção e reforma previdência. Leide, eu não sei, talvez tenha aí algum motivo por trás, eu não sei. Confesso para você que eu não sei. E para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque o decreto de intervenção vai ser votado na segunda-feira, se ele for aprovado, continua, se não for aprovado, para. No outro dia pode votar a reforma da Previdência. Não vejo nenhum problema em intervir. Até porque o prazo, né, que o Congresso já deu é para votação de segunda-feira o decreto de intervenção. Então não vejo que vai atrapalhar, não vi nenhuma relação disso aqui, tá? Se cuidem mesmo, bora vir para Pernambuco, show de bola. Bacana, obrigado aí, Francisco, obrigado. Você esteve em Paraty? Sim, Ricardo, estive em Paraty aí nas férias aí. Você é o melhor, obrigado. Tens que vir dar aula aqui, show de bola. Algum direito fundamental pode ser retirado, por exemplo, toque de recolher às 22 horas? Emílio, pode até acontecer, tá? Pode até acontecer se isso for necessário para a contenção, mas isso é uma medida isolada que o interventor pode provocar. Não é uma medida que está prevista no decreto, então a princípio não deve ocorrer restrição de direitos fundamentais, mas pode ocorrer. Professor, essa mudança é tema de redação, Vivian? Eu acho que pode vir tema de redação sim, gente. Tem vários concursos para acontecer agora no Brasil e que tem redação. Acho esse tema super favorável para uma redação. Leiam sites de notícias sérias que vão trazer essa notícia para você que você se embase e crie conteúdo para escrever uma boa redação sobre este ponto aqui, tá? Show de bola. Show, valeu, galera. Essa intervenção será votada porque o Congresso porque é federal? Exatamente, Júnior. A intervenção federal o Congresso aprova, intervenção estadual a Assembleia Legislativa aprova, tá? É assim que funciona, é assim que está na Constituição. Quem quiser ler mais sobre isso, artigos 34 até o artigo 36 da Constituição Federal, lá tá todas as regras lá de intervenção. E quem quiser saber e entender um pouco mais sobre direito constitucional, convido vocês a conhecer o projeto que eu tenho aqui no Instituto Daniel Sena, que é o Direito Constitucional de Ponta a Ponta. Inclusive, a última aula gravada neste curso, é um curso que eu estou gravando Direito Constitucional inteiro, a última aula gravada da semana passada foi exatamente sobre intervenção federal e intervenção estadual. Lá a gente explica com mais profundidade sobre viés constitucional com foco nos concursos públicos, tá? Porque esse tema sempre cai em concurso público, ok? Beleza? Galerona, espero que as minhas palavras tenham ajudado vocês a entender um pouco mais da intervenção, me dera contribuir, tá? Espero que de alguma forma tenha agregado valor à sua vida. Muito obrigado, tivemos aí mais de 300 pessoas ao mesmo tempo ao vivo. Eu sou muito grato pelo carinho de vocês e pela presença de vocês nessa live. Espero sinceramente que todo mundo do Rio de Janeiro possa dormir em paz, que a gente possa ter um restabelecimento da segurança pública no Rio de Janeiro e que vocês fiquem bem. Espero sinceramente que nenhum outro estado do Brasil passe pelo aquilo que o Rio de Janeiro está passando agora, que todo mundo possa aprender com a experiência do Rio de Janeiro. Eu quero aprender, vocês podemos aprender, todos nós podemos aprender. E espero sinceramente que a gente possa construir um Brasil melhor neste ano de eleições, né, gente? Então, consciência política, votem em pessoas que têm integridade, caráter, ética, que não se envolvem com coisa suja.
E, de preferência, votem em alguém que nunca esteve lá. Porque se a gente votar em pessoas que nunca estiveram lá, imagina se no Congresso entrar todo mundo que nunca esteve lá. É bem provável que todas as alianças políticas sejam articuladas e a gente consiga construir um Brasil numa forma melhor, tá? Obrigado pela presença de vocês, um beijo no coração e fiquem convidados para conhecer o Instituto Daniel Sena, que é a minha escola. Fiquem convidados para me curtir nas redes sociais e acompanhar o meu trabalho, tanto em direito constitucional quanto motivacional e voltado para concurso público. Facebook, Instagram e canal do YouTube, que tem um trabalho bem legal. Prof. Daniel Sena é a forma de você me encontrar em qualquer lugar, em qualquer rede social. Valeu, galera! Um grande beijo no coração e até a próxima. Valeu, Brasil! Valeu, galera do YouTube. Espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer essas informações sobre intervenção para vocês. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários do YouTube. Esse vídeo vai ficar aqui sempre aqui para vocês tirarem suas dúvidas. E eu teria o maior prazer aqui de debater esse tema com vocês. Valeu? Um grande beijo no coração e até a próxima. Valeu, galera! Fui!